Ricardinho, 3 gols, um grande jogo contra a Vila Mariana, né, Ricardo? Um grande jogo, um jogo que a gente começou perdendo, tem que ter muita cabeça, muita personalidade, para botar a bola no chão, para trabalhar a bola, ter paciência, para poder sair com resultado positivo. Você que vem do campeonato de Unai conhece bem o futebol paratuense. É um dos campeonatos mais difíceis dos últimos tempos. Afinal, o campeonato é aberto e conta com vários jogadores de várias cidades, né, Ricardo? Realmente, um campeonato difícil, todo mundo pareado, né? Vitor! Me parece que agora a gente pula na frente, parece que classificamos em primeiro, não sei. E isso nos dá condição para poder focar mais nas próximas partidas que são mata-mata, né? Então, a gente não é eliminatória, no caso. No site de Cada Esporte, quem faz 3 gols não pede música, canta música. Um pedacinho da sua música predileta, que é ao vivo aqui no site de Cada Esporte, pra galera de Junaí que vai ouvir. Eita! Vai! Deixa eu pensar aqui. Tem tantas. Vai, uma só. Especial. Vai ficar na história. Deixa eu pensar aqui, rapidinho. É Ricardo. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas tempo pode fechar. É isso aí, Ricardo. Valeu, garoto. Não muito bom, né? É isso aí, Ricardão. Vitor, por favor. Grande goleiro, um destaque da partida de hoje. Goleiro que já tem, apesar de novo, uma rodada grande de futebol paracatu e futebol brasileiro. Parabéns pela vitória. Grande jogo, né, Vitor? Graças a Deus, trouxemos o Ricardinho, foi um reforço. Graças a ele saímos com 3 pontos e eu tô aí pra ajudar e pra somar, Isso aí, Cransão. E quem deve essa grande atuação? O Vitor tem tempo para estar treinando, afinal o goleiro tem que estar em forma, tem que estar treinando. Tá treinando? Como é que é, Vitor? O Vitor tá meio parado, mas por isso que ocorreu algumas falhas, mas vamos estar Mas a base, os fundamentos da escolinha, isso ajuda muito durante os jogos, né? Ajuda, é claro, que os fundamentos a gente só administra, né? Se não tá treinando. Parabéns, Vitor. Valeu. É a galera aqui do Nossa Senhora de Fátima. Presidente, Estevo aqui falando com os jogadores. Após uma grande vitória aqui do Nossa Senhora de Fátima sobre a equipe da Vila Mariana. O Estevo falando aqui ao site Cada Esporte. Não falei nada do que eu falei, galera. Parabéns, segundo tempo, nosso falho voltou. Por isso que recebeu bronca, por isso que eu falei, por isso que eu xinguei no vestiário, por isso que eu cobrei, por isso que eu fiquei bravo, saltei, faço tudo no vestiário. Porque o nosso fato tem que ser isso aí. Tem que ser o que foi no segundo tempo. O segundo tempo, nosso Fábio voltou e mostrou que aqui tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Que esse ano não é os outros anos de porrada, tá? É um ano diferente, tá? É um ano diferente. Então é isso que eu falo pra vocês. Eu não, agora ele vai retirar pela vitória. Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. Mas sabe por que parabéns, vitória não? Jogadores aqui ao lado do presidente. Porque vocês conseguiram semelhar aquilo que a gente falou dentro do vestiário. Ninguém baixou a cabeça, ninguém entrou dentro de campo com raiva, entrou com gana, com vontade. E o nosso Fábio sempre vai ser isso aí. Dá os parabéns especial pro... Cadê ele? Cadê o meu ponta, pô? Porque meu ponta jogou demais, foi só brigar com ele. Parabéns, viu? Acertou, acabou. Vai dentro. Você também, viu, Bola? Você foi acima da média, mesmo na hora que você jogou, você sofreu o pênalti. Acreditou Parabéns, na bola ali, ó, sofreu o pênalti, tá de parabéns todo mundo que entrou. Deixa eu falar um negócio aqui. Todo mundo aqui, acho que tirando o Ricardinho, o já trabalhou comigo, são novos. E às vezes é um jogo desse aqui, todo mundo pensa, tô no amador. É aqui que aparece a oportunidade de subir com um time na hora. Aconteceu comigo, aconteceu com vários aqui. O Ricardinho chegou a integrar comigo, não trabalhei com brinquinho, mas lembro dele trabalhando. Então vamos dar o sangue aqui dentro, aqui, ó. Porque Estevo corre atrás, tem mais gente aí por fora corre atrás. Às vezes todo mundo acha que isso aqui é só uma diversão de fim de semana. O que vocês gostam de fazer? Jogar bola? Então vamos dar o sangue aqui dentro. Mas não para cada um de vocês aqui, ó. Chegar no final do campeonato com uma medalha no peito. Eu sei que na medalha não vai valer muita coisa para outros, mas para nós é importante. A galera aqui do Nossa Senhora de Fátima mostrando muita união, Nós aqui é uma família, raça. entendeu? Quando um aqui falhar, tem que ter outro aqui para poder estar no lugar, velho. E mostra que o time vai crescer bastante aí na próxima fase do Campeonato Municipal. Nós aqui é um só, ganhou Nossa Senhora de Fátima, entendeu? Vamos rezar, então, vamos rezar. Hoje eu fico bêbado. Vamos lá. A noite está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Felipe, do zero, vai? Bora. Vamos. Zero! 1, 2, 3,
Esporte, Brinquinho, por favor. Uma vitória, um grande jogo que mostra que o nosso de fato vem forte aí para a próxima fase. Kadai, como você tá vendo aí, o time é muito qualificado, a galera tá unida, entendeu? E o time vai brigar para chegar. É um futebol que mostra a qualidade do campeonato municipal desse ano. Você pode ver aí que o campeonato de Paracatu é muito forte, toda a equipe é brigando até o último minuto. Graças a Deus nós conseguimos hoje sair com a vitória e vamos brigar aí pro título. Valeu, Brinquinho, parabéns. Ô, Estevam, sai de Cada Esporte, um veículo de comunicação presente, cobrindo os jogos, né, do futebol paracatuense. Estamos aqui, viemos na parte da manhã, jogo do Real e Amoreira, e aqui de novo, Nossa Senhora de Fátima, num grande jogo. A gente viu ali no intervalo de jogo, você foi no vestuário, deu aquela bronca, a bronca normal de quem quer ser vencedor, de quem quer ganhar jogo. E a equipe corresponde com a grande vitória. É isso aí, né? Primeiramente, parabenizar, né, o Cada Esporte, né? Porque é isso aí, eu acho que só pode comentar quem vê. E eu ser um dos poucos, o único que está vindo no gramado, que está vindo, está prestigiando, está sempre acompanhando todas as equipes que estão disputando a cidade. E é isso que precisa, né? As imprensas juntar mais, né? Aparecer mais, porque falar o que não vê fica um pouco complicado. Hoje, quem pode falar do futebol é Cada Esporte, né? Que está acompanhando no dia a dia. E sobre a partida, é isso aí, nosso Fátima esse ano, ele veio guerreiro, né? Veio com pensamento, com foco, né? E a gente sempre buscando repor ali onde precisa, a cobrança, sacudida dentro do vestiário, você sempre tem que ter, né? Não foi somente isso que trouxe para nossa vitória, mas ajudou com certeza, né, a união do grupo. A cobrança não vem só por causa do resultado, é pelo que a equipe representa, pelo bairro, Nossa Senhora de Fátima, a história do time, apesar de pouco tempo. Então correto. A cobrança tem que ser feita, né? Tem que ser feita, né? Nossa Senhora de Fátima já vai para 6 anos, né? 7 anos de que está no campeonato, isso fica difícil, né? Manter isso aí, a gente está junto aí com todo mundo, e é isso aí, a cobrança sempre vai ter até que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Sai em primeiro lugar, a equipe com a grande campeonato, agora que vem a próxima fase, que vai ser bastante disputada, já que o campeonato é de alto nível, né? Com certeza, né? O Campeonato de Paracatu é um dos campeonatos mais difíceis do interior de Minas, e agora que eu falei com os moleques dentro do vestiário, né? Com os atletas. É outro campeonato, né? Não tem agora favorito, não tem quem vai chegar, quem não pode chegar. Aquele que errar menos e acertar mais, com certeza vai passar de fase. Cada Esporte parabeniza você, não só você, como todos os dirigentes do povo paracatuense que lutam pelo bem do esporte Paracatu, e você na frente do Nossa Senhora de Fátima realizando um outro trabalho. Eu que agradeço. Valeu.